Olá pessoal de Touro, bem-vindos a essa leitura. Espero que vocês estejam bem. Vamos aí tentar entender, ver o que a gente pode entender, né? O que a gente tem a permissão aí para saber nesse momento. Vamos lá, pessoal de Touro, tem que cair. Primeira carta, a estrela. Aqui a gente já fala de direcionamento, de esperança, né? Segunda carta, 7 de paus, mas veio invertido. Então, para mim, ele vai falar sobre não tentar, sobre desarmar um pouco. Então, aqui pode estar falando que o caminho desse momento, de repente, é você afrouxar um pouco as coisas, né? Você tentar levar mais leve alguma situação, que é onde você vai conseguir o direcionamento. A carta da força. Então, aqui está falando que a tua direção, de repente, nesse momento, é não tentar a todo custo se defender ou tá armado, sabe? Quando tem alguém que fala você fala alguma coisa, a pessoa já vem com 7 pedras na mão, né? Então é um pouco disso. Abaixa a guarda um pouco. Releva algumas coisas que você vai perceber que isso vai ter muita força nesse momento. A carta da força, ela não fala somente de força, mas ela fala da possibilidade. Aqui a gente vê, olha, uma mulher alimentando um dragão sem ser mordida por ele, né? Então aqui está falando sobre a possibilidade de você se desarmando, entrando em locais, entrando em situações, tratando de situações sem ser atingida por isso, de repente, né? Então a carta da força, ela não é a força física, até pode em alguns aspectos, mas aqui está falando a força da inteligência, a força da resiliência. Está falando um pouco sobre isso aqui, tá bom? Ela também traz o número 8, que vai estar falando aí sobre movimentações, caminhos, vai estar falando aí de repente ser um momento de você conseguir passar por essas situações para poder pagar alguma questão do passado, para poder resolver alguma questão do passado, não só dessa vida, quanto de vidas passadas. Então, de repente, aí uma situação que vocês estão passando é uma questão de passado aí, que vocês estão tendo que se resolverem, né? Porque essas questões, quando elas vêm para nossa evolução espiritual, muitas vezes, e também né, em relação ao próximo, claro. Cachorrinho aí, ó, latindo. Eu acabei de fazer a leitura de Virgem, não sei para quem tem Virgem aí, tá falando muito do retorno de algo. Então aqui me veio isso um pouco, né? Talvez aí algumas coisas, embora de Virgem eu tenha falado sobre o retorno de algo dessa vida, aqui a gente também tá falando que pode estar aí retornando algo para vocês poderem resolver. Se vocês abaixarem um pouco a guarda, vocês vão conseguir resolver. Isso é inteligência, né? E aí vocês vão conseguir visualizar o caminho, vocês vão conseguir ter a esperança, né? Porque de repente quando a gente resolve baixar a guarda, é onde a gente consegue, onde o outro toma outro tipo de atitude. E aí a gente consegue resolver um pouco a situação, né? Aqui tem a carta do carro, ela veio invertida. E aí ela fala que talvez aí, enquanto vocês têm uma ideia
de comunicação, uma ideia como que eu posso dizer? Vocês estão esperando, de repente, a comunicação de alguém para vocês conseguirem ter um caminho, de repente vocês não precisam disso. De repente é melhor vocês trocarem aí, mudarem a atitude de vocês, né? Então não espere a comunicação para agir. Aí aqui a gente tem o 8 de ouros, né, de pentáculos, falando também desse descanso, que ele vem invertido aqui, então ele fala também, e caiu junto com a carta, essa carta aqui do 7 de paus, que pede para vocês não terem tanta energia sobre alguma situação, vocês acalmarem um pouco. Ele vem confirmando aqui, relaxa um pouco. Aqui fala muito em questões de trabalho, às vezes é aquela sensação de estagnação e vocês estão naquele pique de tentando saber qual é o caminho. Calma, relaxa. Relaxa um pouco, descansa, tudo tem um momento. Não é um momento, talvez, aí de chegar até você grandes comunicações em relação ao trabalho. Então, se eu pudesse aqui dizer para vocês a melhor forma de agir para vocês conseguirem um caminho é acalmar. A partir dessa calma, dessa serenidade para agir nas situações, as coisas vão começar a andar. Então aqui a gente pode estar falando de pessoas que estão com uma certa ansiedade, né, em relação a trabalho ou qualquer outra situação e que precisam aí. E caiu muitas cartas. Quero só uma. E precisam aí dessa calma para as coisas começarem a andar. Aí saiu aqui o 2 de pentáculos também invertido. Esse é o único baralho o único tarô que eu vejo invertido. Então a gente tem que levar em conta isso. Esse 2 de ouros aqui, ele fala justamente... eu acho que vocês estão lidando com questões financeiras. Pode, lógico, haver outras situações, mas eu sinto que vocês estão aí lidando com situações financeiras que estão atacando aí o teu emocional, né? Então, enquanto você ficar tentando essa comunicação para ter um caminho, às vezes é uma promessa de trabalho, né? Enquanto vocês estiverem nessa ansiedade por conta de trabalho, as coisas não vão andar, os caminhos não vão abrir. Então é preciso ter a inteligência para entrar nessa... Se a situação é um desemprego, se a situação é você não estar vivendo o teu propósito, é você não estar vivendo o que você gostaria de estar vivendo no financeiro, aqui, é assim que vocês vão ter que lidar com essa situação. Vocês vão entrar nessa situação. Essa moça aqui, ela teve que cuidar, teve que alimentar esse dragão. Ela teve que alimentar ele. E ela escolheu entrar, alimentar sem ser atingida por ele. Então é isso que vocês vão fazer nessa situação. Vocês vão entrar nessa situação, vocês vão sentir essa situação, vocês vão viver o que é preciso vocês viverem nessa situação, sem deixar se atingir, sem deixar que a ansiedade tome conta, né? Ou algo assim. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Mantenha a calma aí, porque a esperança vem, o caminho vai se abrir, mas é preciso que vocês usem da serenidade, tá bem? Vou deixar aqui o meu Instagram, eu sou terapeuta. Lá eu não falo sobre tarô, mas se alguém quiser um contato, pode entrar por lá. Estou trabalhando com radiestesia, está sendo muito bom, até para resolver esse tipo de situação também. Entre em contato, a gente conversa, tá bom? Curtam se vocês gostaram, deixe aí o comentário de onde vocês são, é bem legal. Eu tenho cliente no Brasil inteiro, então eu gosto de saber de onde são as pessoas. Tá certo? Espero ter ajudado, fiquem com Deus e pensa nisso, serenidade.